Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Renato Costa, criador aqui do canal RC Futuro. E agora? Acabou as eleições, Lula presidente. Quais ações a gente investe para poder ganhar dinheiro e quais ações a gente tem que tomar um pouco mais de cautela para não perder dinheiro? Então esse vai ser o tema de hoje, mas antes de a gente entrar nesse tema, quero pedir para você aqui deixar o seu like. Isso é muito importante para nós aqui do canal. Cada like que você deixa que você dá aqui, o YouTube entende que o nosso conteúdo é legal e ele vai recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas, tá? Então, muito importante. E depois se inscrever. Se você não é inscrito, vem fazer parte desse time, vem fazer parte dessa equipe, tá? E depois, outra coisa também muito importante é você ativar o sininho. Então, se você dando like, se inscrevendo e ativando o sininho, toda vez que a gente lançar conteúdo, o YouTube vai lhe direcionar e você vai receber aí de primeira mão, ok? Então é isso aí. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo aqui no meu Instagram, onde lá a gente faz um boletim diário de quase tudo que nós fizemos no mercado e também outras informações direto aí, né? Aqui no YouTube geralmente a gente grava um vídeo por semana, mas lá no Instagram é diário. Tudo que a gente faz posta tudo lá no Instagram, tá bom? Então é isso aí. Tá? Outra coisa que eu também quero deixar aqui, antes de a gente entrar no tema, é que tudo que a gente vai estar falando aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda desses ativos que eu vou estar falando. É simplesmente para título de conhecimento e título de informação. Não sou nenhum especialista, né? Só apenas dando aqui a minha. Trazendo o conteúdo, né? Trazendo a informação e deixando a minha opinião aqui sobre esses ativos, tá? Então é isso aí, vamos lá, vamos entrar no tema e agora, como eu falei, né? Acabou a eleição, passou, Lula foi presidente e quais ações a gente vai estar investindo que podemos ganhar dinheiro e quais a gente tem que tomar um pouco mais de cautela. Então a gente escolheu aqui, lógico que a gente poderia ter vários, né? Vários setores, várias empresas, mas a gente escolheu dois setores e desses dois setores a gente escolheu duas ações para poder estar falando um pouquinho mais detalhado sobre elas e o porquê que a gente acha, né, ou está opinando que pode tanto ser bom ou quanto pode ser ruim, tá bom? Então vamos lá. Dos setores que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Que o Lula talvez falou aí durante a campanha ou por histórico já de outros governos, tá? Então seria o primeiro aqui, seria para a gente tomar cuidado, seria o setor das estatais, tá? E para falar de estatais, a gente não poderia deixar passar aqui falar de Petrobras, né? Por quê? Porque Petrobras, se a gente analisar histórico dela no governo Lula, no PT, no passado, Petrobras, né, a gente sabe que é uma grande empresa, hoje muito sólida, mas na época do PT aí, na época do Lula e depois Dilma, foi uma empresa que sofreu muito, né, corrupção, enfim, as torneiras estavam abertas para a famosa roubalheira, né? E com isso sofreu muito. O investidor acabou tendo prejuízo, acabou não recebendo dividendos, então foi uma empresa muito sofrida nessa época aí. Então hoje a gente precisa tomar um pouco mais de cautela também. Por quê? Talvez mude, talvez o que eu estou falando aqui isso mude, talvez eles vão entrar lá, vão, né, querer fazer a coisa certa e realmente Petrobras decole. Mas a gente precisa tomar um pouco mais de cautela, porque é uma estatal, o governo influencia praticamente em quase tudo, né? E para isso a gente precisa analisar como está a Petrobras hoje, tá? Hoje, a Petrobras na Bolsa de Valores ela é negociada com dois tickets, o Petro 3 e o Petro 4. Falando de Petro 4, olha só, hoje o seu valor de mercado ele tá no valor de 29,72 centavos, tá bom? Nos últimos 2 anos, a mínima que atingiu a Petrobras foi de 15,54 e a máxima foi de R$ 37,72, gerando um dividendo yield de 56,01%. Então, olha só como eu falei, teve problema no passado e agora com o governo atual está distribuindo um yield de 56,01%, pagando altíssimos dividendos, né? Então olha como a questão do governo, das coisas corretas,
fazem total diferença. No passado, a mesma empresa de alguns anos atrás dando prejuízo e hoje dando lucro. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela. E uma valorização de 84,14%. A Petrobras vem se valorizando nos últimos 12 meses, tá bom? Então, isso é a Petrobras. E outra coisa, saiu o resultado das eleições agora dia 30, no dia seguinte, dia 31, a Petrobras chegou a desvalorizar, perdeu o mercado 10%, caiu 10% aí só com o resultado da eleição. Depois ela acabou se recuperando, mas ainda continua em queda ainda, tá? Então, por isso que a gente precisa ter muita cautela. A segunda empresa, na área das estatais, que a gente precisa ter cautela também e um pouco mais de atenção, é para Banco do Brasil, tá? Por quê? Na época do Lula, na época da Dilma, foi uma ação que ela não chegou a sofrer, teve assim grandes danos para o investidor. Mas, segundo as falas do Lula na campanha dele aí para a eleição, ele falou de Banco do Brasil várias vezes, falando que o Banco do Brasil estava muito moderno, que praticamente o Banco do Brasil estava seguindo um ritmo aí de um banco privado. E ele, segundo ele iria tomar algumas providências aí. Então, né, a gente precisa ter cautela também, certo? Hoje, o Banco do Brasil é negociado na Bolsa de Valores com o ticket BBAS3, né? O seu valor atual de mercado é de R$ 37,44. Uma mínima nos últimos 2 anos de R$ 26,79 e uma máxima de R$ 44,68, tá? Gerando um dividendo yield dos últimos 12 meses de 9,60% e uma valorização nos últimos 12 meses de 36,39%, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado aí com essas ações aí. Como eu falei, a gente poderia falar de várias outras, mas escolhemos essas duas aqui. E agora a gente vai estar falando do setor que, segundo alguns especialistas aí, recomendo, né, segundo, né, posso até falar aqui, a corretora Toro foi uma delas, falando que essas que eu vou estar falando aqui são empresas que podem vir a se valorizar muito agora com a era Lula, tá? Que são as empresas do setor de varejo, empresas de consumo, ok? E a primeira que a gente vai estar falando aqui é de Magazine Luiza, tá? A Magalu, que hoje ela é negociada na Bolsa de Valores com o ticket MGLU, né? MGLU3, ok? O seu valor atual é de R$ 4,54. Ela teve uma mínima nos últimos 2 anos de R$ 2,13 e uma máxima de R$ 13,65. Dividendo yield aqui está zerado, a gente não tem nesse momento. E uma desvalorização de menos 60,69%, tá? Mas por que a Magazine Luiza pode ser uma empresa que pode trazer novamente bons frutos? Primeiro que ela é de consumo, tá? É de varejo. E ela sofreu bastante aí com... Não que o governo atual agora foi um governo que não incentivou a compra e tudo mais, mas enfim, a gente viveu aí, a gente está ainda passando, mas praticamente já saímos do furacão que foi o coronavírus, né? O Covid, a pandemia. Isso afetou demais esse setor aí, principalmente varejo, porque home office, fechamento, lockdown, então acabou prejudicando bastante. Tá? Então, esse eu acho que acredito eu, na minha opinião, que foi aí o maior dos danos, principalmente Magazine Luiza desvalorizar tanto como está, tá bom? E agora, por que ela pode ser uma empresa que volte a trazer bons resultados? Porque segundo o Lula e também nos seus governos anteriores, ele incentivou bastante a compra, né? Principalmente aí pessoas de classe média e classe média baixa. Ele injetou dinheiro, botou crédito na mão dessas pessoas, fazendo com que elas viessem a comprar mais, né? Aí, como ele mesmo falou, a pessoa podia comprar uma geladeira, podia trocar a televisão, podia comprar um fogão. Então, com isso, acredite-se aí que com esse setor venha a se valorizar mais, tá? Então, tá aí Magazine Luiza. A segunda empresa que nós escolhemos aqui do setor do varejo, do setor de consumo, é a Americanas, que hoje é negociada na Bolsa de Valores com o ticket AMER3, que hoje o seu valor de mercado está em R$ 15,79.
A sua mínima nos últimos 2 anos foi de R$ 12,54, a sua máxima de R$ 36,59, gerando dividendo yield nos últimos 12 meses de 3,93% e uma desvalorização de menos 51,49%. Então, basicamente, tudo que eu falei de Magazine Luiza se encaixa aqui também com Americanas, né? Varejo, lockdown, pandemia, então isso afetou. E também, né, é uma empresa aí que você encontra praticamente quase tudo, né? Acredito eu aí que hoje Americanas, eu inclusive já comprei algumas coisas na Americanas, e você encontra desde de bala, chocolate, até roupas, enfim, tu encontra quase tudo. E como eu falei, da mesma forma de Magazine Luiza, que o governo vai incentivar, vai motivar, vai botar dinheiro, crédito nas mãos de pessoas de classe média baixa, a tendência é essas pessoas comprarem e fazer esse mercado aquecer um pouco mais aí, tá bom? Então é isso aí. Seriam 2 empresas que a gente precisa tomar cuidado, eu falei, que seria Petrobras e Banco do Brasil, que são as estatais, praticamente na mão do governo, e 2 empresas do setor de consumo, do setor de varejo, que possam gerar lucro aí. Lógico, como eu falei, nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas sim a título de conhecimento, ok? E vou pedir uma coisa para vocês também para a gente encerrar o vídeo. Deixe nos comentários abaixo aí o que você achou, o que você vai fazer, ver se você concorda ou não, e o que você tem de diferente disso que eu falei aqui, para a gente depois fazer um bate e rebate nos comentários, tá bom? Era isso, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.